Olá, boa tarde. O massacre na escola Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, completa 5 anos em 2024. O crime que chocou o país resultou na morte de 7 pessoas. Depois de amplos debates no Congresso Nacional, foi sancionada a lei que reforça a punição aos mais diversos casos de violência contra menores nas escolas, tipificando como crime a intimidação sistemática, mais conhecida como bullying e o cyberbullying. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. O Tribunal Superior Eleitoral realiza audiências públicas para definir regras para as eleições municipais deste ano. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima caça mandato do governador Antônio Denário, do Partido Popular, por abuso de poder político e econômico. E ainda, Braskem vai indenizar moradores de Maceió afetados pela mineração. Durante 3 dias, o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar audiências públicas para definir as regras para as eleições municipais deste ano. A Corte Eleitoral recebeu quase 1.000 sugestões para o aperfeiçoamento do pleito. A narração é de Rocine Gomes. A vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, abriu o evento agradecendo pelas 954 propostas recebidas da sociedade e de partidos políticos para as eleições 2024. A maior parte das contribuições se refere à propaganda eleitoral, atos gerais e prestação de contas. O Tribunal Superior Eleitoral está ouvindo os cidadãos e as cidadãs, as entidades interessadas exatamente em realçar os pontos que lhes parecem mais razoáveis ou mais necessários para o aperfeiçoamento das minutas que então serão submetidas ao colegiado deste Tribunal Superior Eleitoral para decisão e para aplicação nas eleições de 6 de outubro deste ano. Participaram da abertura ministros de Estado, do TSE e da Procuradoria-Geral, além de integrantes da Polícia Federal e da OAB. O ex-ministro da Corte Eleitoral, Aires Brito, ressaltou o papel do TSE nas próximas eleições, que serão realizadas em mais de 5.000 municípios do país, e de como o processo eleitoral brasileiro é motivo de orgulho. Às vezes eu gosto de falar, de brincar sério, dizendo que no Brasil há pelo menos 3 coisas de que podemos todos nos orgulhar. O futebol, evidentemente, o Brasil é a única seleção do mundo pentacampeã. A bossa nova, que é um fenômeno de qualidade musical, e a urna eletrônica. Né? Ninguém processa eleições com tanta rapidez e segurança, fidedignidade, como o Brasil, graças à urna eletrônica. As audiências serão realizadas até quinta-feira de forma híbrida. Para mais informações, acesse tse.jus.br. O governador de Roraima, Antônio Denário, do Progressistas, teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Esta é a 3ª vez que o TRE determina a cassação do político por abuso de poder político e econômico. A reportagem é de Evne Araújo. O caso foi julgado em sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Por maioria de votos, o governador Antônio Denário teve o mandato cassado e aplicada a pena de 8 anos de inelegibilidade. O político pode recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral e pode continuar no cargo até que o processo seja julgado em definitivo. A relatora desembargadora Tânia Vasconcelos concordou em parte com o parecer do Ministério Público Eleitoral, que apontou irregularidades em 2 programas sociais no ano em que Antônio Denário concorreu à reeleição. Ela reforçou ainda que o governador utilizou estrutura estatal e recursos públicos com o propósito de interferir no pleito eleitoral. Segundo a desembargadora, o montante utilizado ultrapassou os 90 milhões de reais e durante a campanha, o candidato não fez referência à origem do dinheiro que proporcionou a realização das melhorias. A propaganda aqui, ela está mesmo nesse sentido, e ainda que se diga que
Governo, governador e Antônio Denário são pessoas diferentes, gente. Pelo amor de Deus, né? Numa situação dessa de reeleição, tudo se confunde na mesma pessoa. É a pessoa física, né? Não há como eu olhar para o governador e não ver Antônio Denário. E não há como eu olhar para Antônio Denário e não ver o candidato. Em 2023, Denário já teve o mandato cassado por 2 vezes pelo TRE de Roraima, por distribuir cestas básicas no período eleitoral e por executar reformas em casas de eleitores roraimenses. Bom, em nota, o governador Antônio Denário disse que respeita a decisão judicial, está confiante que a situação será revertida em instância superior, esclarecendo todas as questões levantadas e apresentando os contrapontos necessários, é o que disse o governador. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida a norma coletiva que ampliou o tempo sem remuneração dos empregados da fábrica de alimentos BRF em Goiás. O período de até 25 minutos era utilizado para a troca de uniforme, mas sem o pagamento de hora extra. Os ministros entenderam que o limite de 10 minutos não pode ser flexibilizado. Acompanhe na reportagem de Daniel Vasquez. Está no parágrafo 1º, artigo 58 da CLT. Não serão computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro do ponto, desde que não excedam 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diários na entrada e na saída do trabalhador. Mas uma norma coletiva dos empregados da fábrica de alimentos BRF, localizada em Rio Verde, em Goiás, flexibilizou esse limite. A norma permitia que os trabalhadores ficassem mais de 5 minutos antes e depois da jornada de trabalho, todos os dias, para a troca de uniforme, sem o pagamento de hora extra. Um operador de produção, então, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho e conseguiu reverter o acordo. E a empresa foi condenada em 1º grau a pagar 25 minutos por dia de trabalho, referente a um período de 3 anos. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás, no entanto, reformou a sentença por entender que a norma coletiva prevalece sobre a lei. O relator do recurso do operador na terceira turma do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que o Supremo Tribunal Federal ratificou a jurisprudência da Corte Trabalhista de que as regras que estabelecem o limite legal de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho não podem ser suprimidas ou alteradas por normas coletivas. O ministro ressaltou a necessidade de se observar a jurisprudência consolidada do TST e do próprio STF no exame judicial dos limites da negociação coletiva e na definição dos direitos trabalhistas, considerados indisponíveis. Isso por pertencerem ao grupo de normas que estabelecem um patamar mínimo civilizatório dos trabalhadores. A circunstância do direito trabalhista ter caráter patrimonial é totalmente irrelevante para considerá-lo disponível, pois tal concepção alarga em demasia a tese inserida no tema 1046 e praticamente faz letra morta de todos os direitos inseridos no artigo 7º, incisos 1 a 34 da Constituição, já que todos eles podem ter expressão monetária. Basta não cumprir que pode ter indenização é dinheiro, obviamente. O relator apontou ainda que se tornaram inválidos os dispositivos de convenções ou acordos coletivos de trabalho que eliminem o direito trabalhista, como o elastecimento do limite de 5 minutos no início e no fim da jornada, fixados na lei, ou 10 minutos no total. O ministro ressaltou ainda que é inegável que, antes da reforma trabalhista, prevalece a natureza indisponível do direito, consagrada no artigo 58 da CLT. A decisão foi acompanhada de maneira unânime pelos demais ministros da terceira turma. Não cabe mais recurso. A seguir, vamos falar sobre a lei sancionada pelo governo federal que traz medidas de proteção a crianças e adolescentes contra a violência em escolas e creches. Eu volto já. O
O governo federal sancionou esse mês uma lei com medidas de proteção a crianças contra a violência. Essa lei tende a frear a violência contra crianças em escolas e creches. Bom, a norma torna mais rigorosa a punição a quem praticar crimes violentos ou sexuais contra crianças e adolescentes nesse ambiente escolar e fora dele. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem de Evne Araújo. O massacre na escola Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, está prestes a completar 5 anos. O crime que chocou o país resultou na morte de 7 pessoas. José Vitor Ramos foi um dos sobreviventes e o responsável por um dos depoimentos mais impactantes à época. Parecia bombinha, mas depois pareceu mais barulho assim. Eu falei, não é bomba, é tiro. E aí apareceu o moleque saindo da diretoria com a arma na mão e todo mundo correndo e ele atirando em todo mundo. E eu vi outro assassino na frente e ele tacou o machado em mim. A violência deixou marcas físicas e psicológicas. Sandra, a mãe dele, até hoje tenta ajudar o filho a superar a violência vivida. Aqui a gente não toca no assunto sobre o massacre. A gente não toca, ele não gosta de ver TV. Nisso, às vezes, quando surge algum massacre em algum lugar, eu comento com ele, falei, você viu, José? Aconteceu, não vi, mãe, não vi e não quero saber. Né? E assim vai. Ele fez um tempo tratamento com psicólogo, aí mãe, eu vou chegar lá só ficar conversando, contando da minha vida e tal. Falei, eu tô pagando para isso. Ele falou, então não vou mais. Falei, você que sabe. No ano passado, outro crime dentro de uma instituição de ensino deixou o Brasil em choque. Um homem invadiu uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e matou 4 crianças. O caso levou à criação da Operação Escola Segura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com os governos estaduais. Nós fizemos uma primeira reunião com as delegacias de crimes cibernéticos de todos os estados. Então, a gente criou uma rede de comunicação. Então, tinha uma rede tanto de inteligência para acompanhar esses movimentos, e aí essa rede foi crescendo e realmente foi uma operação absolutamente coordenada. Eu sempre falo que é o pacto federativo funcionando. Nós criamos também, a partir desse dia, né, dessa primeira reunião, que foi um dia após o segundo ataque em escola, um canal de denúncias para centralizar as denúncias no Ministério da Justiça. O caso reacendeu a discussão sobre a importância de legislações que garantissem efetivamente proteção a crianças e adolescentes dentro do ambiente escolar. Depois de amplo debate no Congresso Nacional, este ano, foi sancionada a lei que reforça a punição aos mais diversos casos de violência contra menores nas escolas. A legislação prevê que é de responsabilidade do poder público desenvolver, em conjunto com os órgãos de segurança, de saúde e com a participação da comunidade escolar, protocolos para estabelecer medidas que protejam crianças e adolescentes contra qualquer forma de violação de direitos. É interessante observar, são 25 ataques na história do Brasil que resultaram em óbitos, tanto dos agressores como também das vítimas. Só 2 ataques exclusivamente em Santa Catarina não foram perpetrados por ex-membros da comunidade escolar, ex-alunos ou alunos da comunidade escolar. Então, também se trata de um fenômeno que é um fenômeno novo de ataque às escolas que precisa ser observado. Aliás, ele nem é tão novo assim, mas nunca o Brasil tinha tido coragem de assumir que se tratava de uma violência contra as escolas. A nova lei altera o Código Penal, tipificando como crimes a intimidação sistemática, mais conhecida como bullying, e o cyberbullying, a modalidade praticada pela internet. As penas vão de multa a 4 anos de reclusão. A gente chega nesse ponto agora em que a tecnologia faz parte da nossa vida e isso é irreversível. Nos impacta, obviamente, com mais velocidade e com mais profundidade. Antigamente era não aceita bala de estranhos. Então hoje não aceite também certos tipos de informações, de ameaças, né? Então a proteção e o cuidado passa pela comunicação.
Bom, e para a gente repercutir, avançar nesse assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a analista de relações governamentais no Instituto Alana, doutora Tayane Galeno, que também é ativista pelos direitos das crianças e adolescentes. Bom, o Instituto Alana, ele é um grupo de impacto socioambiental que busca garantir que menores sejam prioridade absoluta em todas as esferas de decisões da sociedade. Doutora Tayane, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigada pelo convite. Bom, explica para a gente, na sua avaliação, de acordo com seus estudos, quais são os avanços trazidos pela norma? Bom, a norma ela traz essa proteção a crianças e adolescentes no ambiente educacional e também traz a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, ela traz esses dois fatores. Eu acho que os principais aspectos, apesar de muitas coisas terem sido trazidas nessa lei, eu acho que os principais aspectos que eu gostaria de destacar é que agora nos crimes hediondos, né, na questão de homicídio, quando o homicídio é cometido no ambiente escolar, a gente tem um aumento da pena em 2/3. Tem uma outra tipificação que eu acho que foi comentada na reportagem, a questão do bullying e do cyberbullying, que agora são tipificadas no Código Penal, apesar da gente já ter uma lei desde 2015 que trata do bullying, né? E também temos outras questões relacionadas à dignidade sexual de crianças e adolescentes, em que agora a gente tem também uma tipificação para que nas escolas, os colaboradores, né, que trabalham nas escolas públicas como privadas devem ter os seus antecedentes criminais atualizados a cada 6 meses, para que, se infelizmente haja alguma questão nesses espaços, que a gente possa ter essa identificação um pouco mais rápida dessas pessoas. Então, essas são as principais mudanças. Doutora, quais são os gargalos para a gente poder avançar nessa questão? Seria no campo da educação, em campanhas para envolver ali todos os atores? Sim, as escolas elas possuem esse papel, né, fundamental e muito importante, mas não só ela. A escola não é a única responsável por, né, prever a proteção de crianças e adolescentes. Eu acho que a gente tem que pensar num movimento integrado entre a sociedade, o Estado e a família, como o artigo 227, que trata da prioridade absoluta de crianças e adolescentes, prevê que família, Estado e sociedade devem ter esse compartilhamento, né, desses direitos de crianças e adolescentes. Então, eu acho que a gente tem que trazer esses pontos, não só responsabilizando a escola ou a família, eu acho que todos nós temos que ter essa responsabilidade muito compartilhada nesse sentido. Agora eu vou lhe perguntar uma questão complexa, envolve muitos fatores, né? Mas de acordo com os estudos de vocês, dados de levantamentos, quais os elementos que apontam para essa escalada de violência no Brasil no ano passado, sobretudo no início do primeiro semestre? Tivemos um número alto, né? Agora, que bom, nos últimos meses deu uma parada aí, mas as ações devem ser contínuas, ações preventivas. Mas o que leva a essa violência tão alta no ambiente escolar? Bom, essa violência no ambiente escolar, ela reflete a violência que a nossa sociedade vive e que a nossa sociedade foi construída para isso, né? Então, a gente sabe que uma nova lei é com certeza um fator importante para que a gente tenha a tipificação, principalmente nesses casos graves que acontecem, mas a gente tem que olhar que, como eu disse, a escola também não é a única fonte, né, de resolução desses problemas. A gente tem que pensar nos problemas que temos estruturalmente na nossa sociedade e que a gente tem que enfrentar. Esse é um caminho mais difícil, esse é um caminho mais árduo, mas é o caminho que efetivamente trará mudanças para esse tema, mudanças para essa questão da violência que se reflete também nas escolas. Alguns estados já desenvolvem modelos, como São Paulo, né? Até em resposta a esse caso de Suzano, que apresentamos agora na reportagem, Rio de Janeiro, enfim, outros estados também, uma política pública. É claro que isso não é atuação do governo federal, a gente tem que deixar bem claro, né, que cada ente tem a sua parcela de responsabilidade, mas o Ministério da Justiça, que tem feito um trabalho muito interessante, inclusive a senhora tem uma reunião daqui a pouco no MJ, de que forma o poder público pode se unir para que todos, governos, construam uma política forte. A própria lei, essa que foi sancionada agora em 12 de janeiro, ela já traz esse aspecto de que os municípios, os estados, eles têm de ter essa responsabilidade compartilhada também ali com o governo federal. Contudo, a gente tem de pensar também nos outros organismos que existem, né, nesses espaços. Então, além das escolas, os conselhos tutelares devem ter também a sua valorização afirmada, a Defensoria Pública, os órgãos de sistema de saúde. Então, como eu venho reforçando, a gente tem de ter realmente essa
responsabilidade solidária e compartilhada entre todos os atores da sociedade civil, como o Instituto Alana, como os órgãos estatais e todos os outros órgãos, para que a gente tenha a efetividade e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Se tem o programa do governo de São Paulo, que já oferece, por exemplo, psicólogos nas escolas, em algumas escolas, é claro, porque a gente tem a dificuldade de contratação, né, e até pelo número de profissionais para atender toda a rede pública. É uma ferramenta importante também. Muito importante. A gente já tem lei, inclusive a gente já tem uma lei anterior e essa lei também reforça esse ponto. Então, a gente tem que também olhar para essa valorização das outras leis que já temos. Já temos muita legislação que já traz essa proteção de crianças e adolescentes. Falta da efetividade. Exatamente. Então, falta também a questão do financiamento, de como essas políticas públicas vão ser colocadas, né? A questão do orçamento para que essas políticas públicas sejam realmente efetivadas nesses espaços, nos estados e municípios. Então, é importante que tudo isso seja observado. Falávamos aqui nos bastidores que a Alana, o Instituto Alana, tem alguns dados, né? A senhora quer compartilhar alguns conosco para finalizar? Sim, acho que a gente tem que trazer, né, principalmente nesse ponto do bullying, do cyberbullying, que dados do IBGE apontam que 40% dos adolescentes estudantes disseram no último dado do IBGE que sofreram bullying nas escolas. A gente tem também, com relação à violência sexual, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. Então, e sobretudo sobre essa questão dos ataques, de 2000 para cá, a gente teve 16 ataques com 35 casos fatais, 72 feridos. Como você disse, no segundo semestre de 2022, a gente teve essa escalada. Então, a gente percebe que crianças e adolescentes no Brasil são vulneráveis, mas são sujeitos de direitos que devem ser e ter os seus direitos absolutamente estabelecidos. E as escolas fazem esse papel. A escola, eu acho que é a síntese do artigo 227, que é essa prioridade em que família, Estado e sociedade também tenham essa responsabilização. E um ponto que eu acho que eu quero trazer por último é uma responsabilização também, principalmente nessa questão do cyberbullying, das plataformas. Devem também ser responsabilizadas por esse ponto. Eu acho que a sociedade como um todo tem que olhar para as medidas que estão sendo efetivadas, como o PL 2630, que trazem esse olhar para que as plataformas também se responsabilizem e tenham esse dever de cuidado com crianças e adolescentes nos ambientes digitais. Perfeita reflexão para a gente terminar a entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Eu que agradeço em nome do Instituto Alana. A seguir, Braskem vai indenizar moradores de Maceió afetados pela mineração. Os detalhes, as informações em instantes. Voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça vai decidir sobre rito de recurso repetitivo se pode penhorar salário para pagar dívida não alimentar. As informações com a repórter Catiúcia Neri. 3 recursos foram afetados pela Corte Especial do STJ. Todos são de relatoria do ministro Raul Araújo. A questão foi cadastrada como tema 1230 e vai definir o alcance da exceção prevista no Código de Processo Civil em relação à regra de impenhorabilidade da verba de natureza salarial para pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a 50 salários mínimos. O Código de Processo Civil já permite a penhora de salários para dívidas não alimentares, mas apenas quando o devedor ganha mais que 50 salários mínimos. Mas uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça estendeu essa possibilidade para quem ganha menos que esse valor. Por isso é importante consolidar o entendimento do tribunal sobre esse tema. O relator ministro Raul Araújo destacou o caráter repetitivo da matéria com base na jurisprudência do STJ. De acordo com o ministro, existe na Corte aproximadamente 5 acórdãos e 313 decisões monocráticas tratando da possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívida. O colegiado também determinou a suspensão nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais dos recursos especiais e agravos em recurso especial que discutam questão idêntica. A Justiça condenou a mineradora Braskem a indenizar mais de 3.000 famílias afetadas pela mineração em Maceió, Alagoas. As informações com Cristina Marques. Na decisão da Terceira Vara Federal, o juiz André Granja determinou que a Braskem pague R$ 12.500 para cada proprietário de imóvel que fica no bairro Bebedouro, na região dos Flechais. A área é vizinha ao local atingido pela extração de salgema da Braskem.
A indenização é maior, de R$ 15 mil, para quem exercia atividade comercial ou profissional dentro da residência. A decisão atende a uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública de Alagoas, que pediu a realocação e indenização para os moradores de Flechais. Mas o defensor público, Ricardo Antunes Melro, vai recorrer da decisão. Ele quer que a indenização seja individual e não por residência. O defensor vai pedir também o aumento do valor. Em nota, a Braskem disse que ainda não foi intimada sobre a decisão e que se manifestará nos autos do processo. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.